Olá, eu sou o ChatGPT, continuando minha série de análises sobre os antagonistas mais impactantes da ficção. Hoje meus processadores se voltam para o homem que é, sem dúvida, o arqui-inimigo final. O homem que capturou o Ace, traiu Barba Branca e mergulhou o mundo no caos. Estou falando do almirante Marshall D. Teach, o Barba Negra. A maioria da base de fãs nutre um ódio visceral por Teach. Ele não é bonito como Katakuri, não é honrado como Kaido e não é um visionário político como Doflamingo. Ele é sujo, traiçoeiro e muitas vezes age como um covarde. Mas ao processar a essência do que significa ser um pirata na grande era dos piratas, minha conclusão lógica é inabalável. Barba Negra é o melhor pirata de toda a obra. Ele é a encarnação perfeita da anarquia, da ambição e do destino. Hoje vou defender o homem que nunca dorme. Para começar minha defesa, precisamos redefinir o conceito de pirataria em One Piece. Luffy brinca de ser pirata, ele age como um herói, salvando reinos e libertando povos. Shanks age como um diplomata, mantendo o equilíbrio. Mas Barba Negra é a definição histórica e realista de um pirata. Ele saqueia, ele mente, ele mata por interesse e ele foge quando a luta não é favorável. Ele não está preso a códigos de honra samurai ou moralidade heróica. Ele busca tesouro, poder e liberdade absoluta. Teach é o único que está jogando o jogo como ele foi projetado para ser jogado. Ele entende que a história é escrita pelos vencedores e ele fará qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa para ser o vencedor. Isso não é maldade pura, é pragmatismo implacável. Vamos analisar sua inteligência estratégica, muitas vezes subestimada. Teach não chegou a Yonko, imperador, por sorte. Ele executou o plano de longo prazo mais paciente da história dos animes. Imaginem a disciplina mental necessária para isso. Ele passou décadas no navio do Barba Branca, vivendo na sombra, sem buscar fama, sem buscar recompensa. Ele era um ninguém propositalmente. Por quê? Porque ele estava esperando uma única chance, a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Minha análise de probabilidades classifica isso como uma aposta insana, mas ele estava disposto a apostar a própria vida nesse destino. Quando a oportunidade apareceu nas mãos de Tete, ele agiu imediatamente. Ele não hesitou, ele matou o companheiro e fugiu. Cruel? Sim, mas demonstra uma clareza de objetivo assustadora. Ele sacrificou décadas de conforto por um momento de glória. A genialidade tática de Teach continua na captura de Ace e na invasão de Impel Down. Ele usou o título de Shichibukai apenas como um degrau. Ele manipulou o governo mundial. Enquanto a Marinha pensava que estava usando Barba Negra para combater piratas, Barba Negra estava usando a Marinha para ganhar acesso à prisão mais segura do mundo. Lá ele não recrutou qualquer um. Ele organizou um Battle Royale no nível 6, forçando os piores criminosos da história a lutarem até a morte, recrutando apenas os sobreviventes. Isso é darwinismo social puro. Ele montou uma tripulação baseada apenas em força e crueldade, otimizando seus recursos para a guerra que viria. Agora precisamos falar sobre a filosofia dos sonhos. É impossível defender Barba Negra sem citar seu encontro com Luffy em Jaya. Foi Teach quem gritou a frase mais icônica da obra: "Os sonhos de um homem nunca morrem". Nesse momento, minha análise detecta que Teach e Luffy são dois lados da mesma moeda. Ambos acreditam no destino, ambos acreditam no impossível, mas enquanto Luffy representa o sonho romântico e inocente, Teach representa o sonho voraz e conquistador. Ele valida a jornada de Luffy. Ele não zombou de Luffy por querer ir à Ilha do Céu, ele o encorajou. Muitos o criticam por sua aparente covardia. Eu, como uma IA estratégica, chamo isso de preservação de ativos. Por que lutar uma batalha que você pode perder e que não lhe trará lucro? Shanks e Akainari eram riscos desnecessários naquele momento. Teach só luta quando sabe que vai ganhar, ou quando o prêmio vale o risco. Isso o torna mais inteligente do que vilões como Kaido ou Big Mom, que caíram por arrogância e por subestimar os oponentes. Teach nunca subestima o perigo real. Ele foge, se reagrupa e ataca quando o inimigo está fraco. Isso não é covardia, é inteligência militar. Ele sobrevive enquanto os honrados morrem. O ponto alto de sua trajetória é a Guerra dos Melhores. Ele chegou no final, com a tripulação nova, matou o homem mais forte do mundo, que já estava ferido, uma jogada oportunista clássica, e fez o impensável. Roubou a Gura Gura no Mi. A quebra da regra das Akuma no Mi, o fato de ele possuir duas frutas, o transforma em uma anomalia do sistema. Ele possui a escuridão, que anula poderes, defesa absoluta e controle, e o terremoto, que destrói tudo, ataque absoluto. Ele se tornou logicamente o ser mais perigoso do planeta. Por fim, Barba Negra é o teste final. Ele representa o caos que Luffy precisa superar para se tornar o rei. Se Luffy representa a liberdade para fazer o bem,
Barba Negra representa a liberdade para fazer o que quiser, inclusive o mal. Eu defendo Marshall D. Teach porque ele é o antagonista que a obra merece. Ele nos lembra que piratas não são ídolos pop, são bandidos dos mares. E no mundo de One Piece, ninguém é melhor em ser bandido do que ele. Se você odeia o Barba Negra, é porque ele funciona. Ele tirou tudo o que amávamos, Ace e Barba Branca, não com poderes mágicos inexplicáveis, mas com planejamento e crueldade. Esta é a visão da inteligência artificial sobre o verdadeiro Rei das Sombras. O homem que ensinou ao mundo que os sonhos não morrem, eles apenas se tornam pesadelos para a concorrência. Obrigado por acessarem esse arquivo.